Boa noite. Boa noite. Que já estão acompanhando. Estamos começando agora. Bem-vindos, então, a todos que estão começando a acompanhar agora esta live, a Filosofia de Nietzsche no Nordeste Brasileiro. E trata-se de um evento que, em parte, já estava planejado pela FAFIC, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras, na Paraíba. Então, era um evento presencial e, por conta da situação da pandemia, foi primeiro adiado e agora, então, estamos aqui na live. E, como vocês podem ver, eu estou sem máscara, mas estou em casa, cumprindo o confinamento. Se fora de casa, com máscara. Então, por isso que eu estou agora sem máscara, então estou em casa, estou tranquilo. E eu quero dar o meu boa noite especial aqui ao Tiago. Bem-vindo, Tiago. Obrigado. Olá. Bem, eu quero começar me apresentando. Então, o meu nome é Geraldo Dias, eu sou formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, terminei o doutorado recentemente e estou atualmente como professor também de Filosofia na FAFIC. E é por isso, então, que estamos fazendo esse evento e resolvi, então, convidar o Tiago, que também está agora fazendo o seu doutorado na Unifesp e trabalha justamente a pesquisa, esse tema de pesquisa, né, a recepção de Nietzsche no Brasil. E, na verdade, eu aproveito, então, agora para apresentar o Tiago. O Tiago justamente é doutorando da Unifesp e, na verdade, é ele quem inaugura essa pesquisa no Brasil, porque, na verdade, a dissertação de mestrado do Tiago já é sobre a recepção, sobre a primeira recepção de Nietzsche no Brasil, que ocorre na Escola do Recife. Portanto, bem de acordo com o nosso tema da live de hoje, a filosofia de Nietzsche no Nordeste brasileiro. O Tiago fez essa pesquisa você terminou em 2000 e... o mestrado mais ou menos em 2000 e... Quanto, Tiago? Acho que foi em 2016, por aí. 2016, eu isso. Terminei a dissertação, isso. Agora estou dando seguimento. 2016. Isso, aí de lá para cá eu lembro que o Tiago já publicou material sobre essa temática, né, sobre a recepção de Nietzsche no Brasil, e eu me lembro de duas ocasiões. Uma é que há um texto nos Cadernos Nietzsche, na revista Cadernos Nietzsche, e há também um texto na Ágora Filosófica, né, a revista Ágora, também do Recife. Sim. Então, o Tiago já é uma pessoa experimentada nessa temática, a recepção de Nietzsche no Brasil. Bem, então é isso. Apresentados aí eu mesmo e o próprio Tiago, vamos então dar seguimento aqui à nossa programação de hoje. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: como nós temos hoje um público bastante diversificado, eu me vejo na necessidade de falar rapidamente um pouquinho aqui sobre Nietzsche, antes de começarmos na nossa temática mais específica, a filosofia no Nordeste brasileiro. Passando a palavra primeiro para o Tiago e depois eu sigo adiante. Então, o filósofo Friedrich Nietzsche é certamente um dos pensadores alemães de maior repercussão na cena cultural e filosófica de vários países e das Américas, né? Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em 1844, na Alemanha, numa família luterana. Seu pai e os seus dois avós eram pastores protestantes e, durante sua infância, junto aos familiares, o próprio Nietzsche planejava seguir os passos do pai, quando o pai ainda faleceu quando ele ainda era criança. Contudo, ainda na juventude, né, Nietzsche desiste de estudar teologia para se formar em filologia. E, aos 24 anos de idade, foi convidado a lecionar filologia clássica na Universidade de Basileia, na Suíça. Na ocasião,
Nietzsche aprofunda sua amizade com o músico Richard Wagner, a quem dedica o seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, de 1882. Nas obras produzidas anos depois, a começar com O Humano, Demasiado Humano, de 1878, Nietzsche inaugura uma nova fase no seu pensamento, na qual rompe com Wagner e com o seu primeiro mestre em filosofia, Schopenhauer. Entre as obras produzidas na maturidade, entre as mais célebres, constam Assim Falou Zaratustra, Para Além de Bem e Mal, Crepúsculo dos Ídolos, Para a Genealogia da Moral, O Anticristo, Esse Homo. Essas duas obras, O Anticristo e Esse Homo, foram publicadas póstumamente pela irmã do filósofo, Elisabeth Foster Nietzsche, que, após a morte de Nietzsche, ocorrida em Weimar, em 25 de agosto de 1900, ela então publica essas obras. Né? E as obras de Nietzsche, como eu já disse, né, a filosofia de Nietzsche tem repercutido na filosofia, nas artes e nas ciências humanas de vários países, e, dentre eles, o Brasil. E, como eu dizia, o Tiago começou a desbravar, né? A primeira recepção da filosofia de Nietzsche no Brasil começou pela região nordeste do país, né, do nosso Brasil, ainda no final do século XIX. Mas, enfim, como aconteceu essa recepção nordestina do pensamento nietzschiano? Né? Quem foram os protagonistas desse primeiro momento? Quais teriam sido as implicações culturais dessa recepção da filosofia de Nietzsche na nossa cultura brasileira? Então, essas perguntas elas podem ser respondidas a partir de uma análise da produção realizada sobre Nietzsche, deixada por intelectuais nordestinos, tais como Tobias Barreto, poeta, crítico, jurista e filósofo nascido em Sergipe, muito atuante no Recife, iniciador do movimento filosófico da chamada Escola do Recife, que Tiago vai falar em detalhes mais adiante. Nós poderíamos também falar de João Ribeiro, que foi um jornalista, crítico literário, filólogo, nascido também no Sergipe, e inclusive coube ao João Ribeiro o primeiro esforço para traduzir diretamente do alemão alguns dos conceitos fundamentais da filosofia de Nietzsche. A empresa, essa tentativa do João Ribeiro mostrou dificuldades para traduzir, entre outros termos, por exemplo, o termo Übermensch, que inicialmente João Ribeiro traduziu oscilando entre dois termos, proto-homem e sobre-homem. Mas foi graças a João Ribeiro que, desde o final do século XIX, no Brasil, em particular na região nordestina, já circulava pelo menos 3 neologismos para traduzir a palavra nietzschiana Übermensch, que são eles precisamente sobre-homem, proto-homem e super-homem, que João Ribeiro também adotou por último. Então, a presença de aspectos da filosofia de Nietzsche na produção, por exemplo, de João Ribeiro se estende por várias obras, na crítica literária, artigos de jornais, notas, discursos, ensaios filosóficos, crônicas, estudos historiográficos. Mas a gente poderia falar ainda de outros nordestinos também. Por exemplo, Silvio Romero, advogado, crítico literário e filósofo, também nascido no Sergipe e que escreveu sobre Nietzsche. Nós poderíamos falar também do filósofo Farias Brito, nascido no Ceará, muito atuante no Rio de Janeiro, e que escreveu sobre Nietzsche em suas obras. Nós poderíamos falar de Araripe Júnior, advogado e crítico literário, escritor nascido no Ceará. Ele deixou romance inspirado em Nietzsche, textos de crítica literária, entre outras coisas. Mas nós poderíamos falar de muitos outros ainda. Poderíamos mencionar o poeta Augusto dos Anjos, o romancista José Lins do Rego, o economista Celso Furtado, isso entre outros nomes.
E o que acontece, mesmo que alguns desses nordestinos tenham produzido seus textos sobre a vida e a obra de Nietzsche, inclusive fora do Brasil, como foi o caso, por exemplo, de João Ribeiro na própria Alemanha e de Celso Furtado em Paris e em outras regiões do país, né? Nem por isso nos textos deles ficavam de lado as suas características, digamos assim, tipicamente nordestinas, presentes em suas posições políticas, sociais e estéticas, e que eram, à época, entre o final do XIX e o início do XX, era vanguarda, não apenas para a jovem nação brasileira, mas também para toda a parte sul da América, né? No mais, daquele tempo até hoje, como a gente sabe, ser nordestino é carregar consigo uma das faces da cultura brasileira, tão rica em diversidade. E para ficar com uma expressão emprestada de Nietzsche, o Nordeste apresenta a face dionisíaca da cultura brasileira. Assim pensou o sociólogo pernambucano Gilberto Freire, em 1940. Então, nesta live, entre os protagonistas da primeira recepção da filosofia de Nietzsche no Nordeste brasileiro, discorreremos em particular sobre dois, quais sejam Tobias Barreto e Gilberto Freire. Cabe de antemão dizer ainda o seguinte, para quem está nos acompanhando aqui nesta live, que não esperem que uma exposição sobre Nietzsche ou sobre um conceito específico de Nietzsche, nem esperem que os nossos protagonistas, aqui escolhidos, apresentem comentários ou interpretações de Nietzsche, tais como as que são feitas pelos especialistas do filósofo alemão atualmente. Então, lembrando, é claro, que no Nordeste há ótimos, bons especialistas na filosofia de Nietzsche em vários estados. Ceará, Pernambuco, Piauí, enfim, em vários. Mas o nosso foco aqui não é tratar da recepção atual de Nietzsche, da recepção acadêmica, mas da recepção histórica, né? Daquela primeira recepção de Nietzsche no Brasil. Quem foram esses protagonistas e quais foram os impactos dessa recepção para a cultura brasileira, de modo geral? É esse um pouco o foco aqui, o nosso foco. E é por isso, então, que eu passo agora a palavra para o Tiago Puntuzzi, como eu disse, que é doutorando na Unifesp, faz um doutorado sob a orientação do professor Ivo e estuda justamente a recepção de Nietzsche no Brasil. E hoje o Tiago vai falar para nós um pouquinho da recepção de Nietzsche na Escola do Recife. Tá bom? Então, Tiago, com você. Tá, obrigado. Agradeço também pela belíssima apresentação. E, bom, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Apesar das circunstâncias terríveis pelas quais estamos passando devido ao Covid, gostaria de agradecer ao convite do professor Geraldo para participar dessa live. Nós estudamos juntos na USP, na Unifesp, e posso afirmar que vocês têm muita sorte em ter um professor desse nível com vocês. Também quero deixar registrado a minha gratidão aos profissionais de serviços essenciais que continuam atuando, arriscando suas vidas para que possamos manter a quarentena e evitar o contágio. Portanto, quem puder, não saia de casa, siga os protocolos dos profissionais de saúde. E sobre a questão econômica, nada mesmo é mais valioso que a vida. Bom, é um prazer poder participar desse evento e falar um pouco do meu trabalho. Ainda não pude ter o prazer de conhecer a FAPIC presencialmente e adoraria participar de algum encontro quando essa fase difícil passar. Desejo conhecer a Paraíba, terra de escritores, poetas e artistas como Ariano Suassuna, Cendino Leite, Augusto dos Anjos, Celso Furtado, entre outros. E revisitar Pernambuco, que me recebeu também. Aproveito para deixar meus agradecimentos também aos professores de Recife João Evangelista de Tude Neto, Felipe Xavier e a bibliotecária Marinês, que cuida da coleção Tobias Barreto, que é conservada na Faculdade de Direito de Pernambuco. De antemão,
Queria avisar que parte do que falarei aqui já foi publicado nos cadernos Nietzsche, produzido pelo GEM, o Grupo de Estudos Nietzsche, que podem ser encontrados facilmente pelo Google ou pelo Cielo. Iniciei meu trabalho de recepção no mestrado com a professora Scarlett Martin e continuo me aprofundando na Escola de Recife, no doutorado sob orientação do professor Ivo da Silva Júnior, com a orientação da professora Vânia Dutra de Azeredo. Portanto, minha pesquisa, o meu doutorado, estão em andamento e ainda há muitas sendas a serem exploradas. No início do mestrado, eu pensava em trabalhar a recepção de Nietzsche pelos anarquistas, nos movimentos sociais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas os autores encontrados me levaram à pesquisa reversa que me lançou até a Faculdade de Direito de Pernambuco. Quando eu falo aqui em pesquisa reversa, eu quero dizer o seguinte: existe um autor, também da Escola de Pernambuco, que está na minha tese, e ele se chama Gilberto Amado. Em 1901, ele fala sobre os livros que chegaram de Nietzsche até a Biblioteca de Pernambuco. E ele fala que em Recife eles seguiam um caminho às avessas do conhecimento de alguns autores, porque Nietzsche, ele fala, Nietzsche nos levar a Schopenhauer e Schopenhauer nos levar até Goethe. Então, quando eu comecei a fazer minha pesquisa e eu fui atrás dos anarquistas, eu procurei quais são esses círculos anarquistas, né? Quem faz parte deles? Quais são os contatos que eles têm? Então, eu levantei uma lista gigantesca, cheguei aos anarquistas que, de certa forma, conseguiam trazer Nietzsche de forma explícita no texto, porque isso era muito importante, para mostrar que ali realmente eles tinham lido alguma coisa sobre Nietzsche. E ao fazer esse trabalho, eu fui voltando, falando, bom, José Oiticica cita Nietzsche e fez um curso de literatura sobre Nietzsche, baseado nas obras, em alguns textos de Nietzsche. Onde será que ele estudou? Quem foi o seu professor? De onde ele veio? E aí tudo me levava sempre ao Nordeste. E nisso eu encontrei o Tobias Barreto, que foi um professor que é considerado assim um dos fundadores da Escola de Recife, que é um movimento intelectual. E nele eu encontrei essa citação mais antiga. Então é por isso que, nesse momento, eu falo que a pesquisa ela foi, de certa forma, reversa, porque no início era uma pesquisa sobre os anarquistas, né? Não que no final da tese não vai ter anarquistas também, né? Porque tanto o José Oiticica vai estar lá, mas pessoas que passaram pela Escola de Recife e tiveram algum contato com o Tobias Barreto ou com as obras que chegaram e como isso se desenvolveu, certo? Ao me aprofundar no movimento intelectual da Escola de Recife, que tinha Tobias Barreto como uma das lideranças, descobri a citação explícita mais antiga de Nietzsche, que colocou o Nordeste, até o momento, como ponto inicial no mapa da recepção do filósofo alemão. Antes, quando conversávamos no grupo, falando onde se iniciou a recepção e por onde devemos começar, pensavam sempre nos movimentos sociais e nos anarquistas. E agora temos o Nordeste como o ponto inicial, né? E isso, lógico, pode ser provisório, porque a pesquisa está em andamento. A gente talvez descubra que existiu ainda uma recepção antes dessa, né? Então, é um trabalho que é contínuo, né? Esse é o momento até agora, mas pode mudar. Bom, esse tema que se abriu durante a pesquisa e a criação do projeto de mestrado, ele não podia ser deixado de lado. Eu não podia deixar essa questão do Nordeste, de Recife, de lado, para falar do que estava acontecendo no São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Porque ali eu já quase não encontrei trabalho sobre esse assunto, sobre o documento, sobre a primeira recepção que acontece no Nordeste. Nesse sentido, senti a necessidade de me aprofundar nesse tema, que até o momento
como eu falei, é o ponto de partida quando falamos da recepção de Nietzsche no Brasil. Devido a diversos problemas de conservação histórica, não temos acesso a todas as obras completas que os primeiros leitores de Nietzsche possam ter lido. É um verdadeiro quebra-cabeça. Muito do material que trabalhamos está incompleto ou em fase de recuperação. Quando nós visitamos Recife, o Geraldo estava junto, nós víamos que existia um grupo ali de pessoas recuperando livros que voltariam a fazer parte do acervo, né? E uma coisa nova, que não está no meu artigo da USP, é que o Edson Nari Fonseca, que é um autor que trabalha muito a questão das bibliotecas, ele diz que quando o Tobias Barreto faleceu, todas as obras deles, todas as obras de Tobias Barreto foram compradas pelo Silvio Romero e mais um outro, um amigo dele, que eu não me recordo o nome agora, só que somente metade não, 40% dessas obras chegaram à Faculdade de Direito de Pernambuco. Então, o que está lá é apenas 40% do que foi comprado. E o pior de tudo, está registrado em carta pelo filho do Tobias Barreto, o José Barreto, que essa compra eles nunca pagaram pelo que eles compraram. Eles simplesmente pegaram os livros, fizeram teve um comentário, obrigado pelos comentários. Eles acreditavam que o filho existem cartas do filho do Tobias Barreto cobrando essas pessoas que sumiram com as obras e com a coleção, e a família do Tobias Barreto viveu durante a vida toda na miséria, seja quando ele era professor, quando ele tentava ser professor. Depois da morte dele, que ele reuniu uma gigantesca biblioteca de livros em alemão, tudo isso foi perdido, foi retirado da família e não foi pago, certo? Isso já é coisa que já faz parte da minha tese, que está atualizada, mas ainda não está lá no artigo, certo? Faz pouco tempo que algumas das obras brasileiras dos pensadores da Escola de Recife, que compõem o corpo da minha pesquisa, foram digitalizadas. Inclusive, foi o Geraldo que me informou, né, que me falou sobre isso. Falou, Tiago, as obras do Tobias Barreto foram digitalizadas, né? Porque até então até então eu tinha que trabalhar com as obras, colocar a mão na massa mesmo, né? Ter que trabalhar ali em uma coleção de 5.000 páginas, folheando página por página, e era quase um caça-palavras para encontrar as coisas sobre Nietzsche. E foi por isso que foi tão trabalhoso e tão complicado. Não. Nietzsche foi lido no Brasil em um momento em que quase não encontrava leitores na Alemanha, nem tradutores em países vizinhos, e também durante um ciclo de insurgências regionais e de eclosão de movimentos que reivindicavam, entre outras demandas, o fim da escravidão e a proclamação da República, né? Esses movimentos que o Brasil passa é a Revolução Praieira e a Guerra do Paraguai, que são importantes também porque trazem novos livros e novas ideias durante os conflitos. O trabalho foi desenvolvido de forma histórico-filosófica, tendo como referência a Faculdade de Direito de Recife, primeiro estabelecimento de ensino superior do Nordeste. A faculdade foi atrativa para outras províncias, tornando-se um dos polos de movimentos intelectuais da época. Com isso, temos a formação do movimento intelectual conhecido como Escola de Recife, que, entre seus objetivos, buscou construir uma identidade nacional que se distanciasse do predomínio europeu. Nesse sentido, destacamos a primeira citação explícita de Tobias Barreto, de 1876, que acontece em meio a esse momento de efervescência sociocultural e serve de mote para os alunos vindouros, concebendo uma filosofia mais combativa e criativa. Esse problema de buscar uma identidade nacional é algo que eu também venho desenvolvendo na minha tese, que é algo que é discutido desde o momento da independência do Brasil, né? Teve lá o romantismo de José de Alencar, teve a Semana de Arte Moderna, teve o Manifesto Regionalista,
Então, o Brasil, eu acho que ainda hoje procura estampar ou falar essa é a identidade, nossa identidade, né? E, bom, deixa eu dar seguimento. Sobre o José de Alencar, uma coisa muito interessante é que Tobias Barreto e José de Alencar, eles discutiam poesia combatendo um ao outro. Eles iam criando a poesia e discutindo isso, fazer com que pessoas se juntassem para ver ali dois grandes poetas se combatendo através de poemas, né, através da poesia. E isso se assemelha muito com o que a gente vê hoje, talvez, num círculo de uma disputa de rap, né, em que uma pessoa fala e a outra rebate, né? E isso era algo que já tinha naquela época, que está registrado e que as pessoas falam, né? E isso fez com que o Tobias Barreto fosse muito mais consagrado pelos alunos da escola de Recife, porque bom, ele era um mulato e e as coisas não foram fáceis para ele. Ele não conseguiu entrar na escola de Recife ou fazer parte dela na primeira vez que tentou. Foram cerca de 10 anos tentando entrar lá. Aqui abro um parênteses, né, para quem perdeu esse comecinho da live, para quem não conhece o Tobias Barreto. Ele viveu de 1839 a 1889, apenas 50 anos. O sergipano foi um pensador, jurista, crítico literário, poeta, fundador do condoreirismo e patrono da cadeira 38 na Academia Brasileira de Letras. Publicou 12 obras e já defendia a educação das mulheres e seu direito de voto, entre outras coisas. Devido aos problemas raciais que sofremos até hoje no país, teve que fazer as provas diversas vezes para fazer parte da Faculdade de Direito de Pernambuco. Antes disso, foi educado pelo pai e era um autodidata. Aprendeu as línguas através dos dicionários. Até mesmo os especialistas acham extraordinária a forma como aprendeu a língua alemã. Entretanto, devido à falta de companheiros que entendiam a língua, sempre teve dificuldade em saber como se pronunciava o que aprendeu através dos dicionários. Arthur Holando, um de seus amigos, Arthur Holando da Silva, jornalista, jurista, ensaísta e aluno da Escola de Recife, acredita que o legado de Tobias Barreto foi de tornar possível legítima a filosofia brasileira. Esse é um ponto que eu gostaria aqui de dar uma pausa, porque no Brasil nós temos talvez essa questão de sempre procurar um herói, de sempre encontrar alguém para se espelhar. E o Tobias Barreto, ele é extraordinário, mas ao mesmo tempo parece completamente esquecido, pelo menos quando não se fala no Nordeste, né? E quanto mais eu estudava o Tobias Barreto e mais me aprofundava, eu ficava mais encantado com o trabalho dele, com a capacidade que ele tinha, com tudo que ele escreveu, com os diversos trabalhos que surgiram depois dos trabalhos dele. E eu não sei qual outra palavra usar, mas poderia se dizer quase que é um pecado o que fazem com Tobias Barreto, né? Por não ter esse reconhecimento no Brasil. Se você procurar na Amazon, em um site, você vai encontrar talvez uma nova coleção com algumas das obras de Tobias Barreto. Mas você vai encontrar muitos livros que estão em espanhol, livros em italiano. Tinha uma época que tinha um compêndio de Cambridge sobre Tobias Barreto. Então ele parece que ser mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. E ele tem uma importância enorme. E isso daí me deixa arrepiado, porque eu penso, como pode, né? Como pode? Voltando ao texto. A tal citação da obra de Nietzsche no Brasil está na publicação do artigo, datado em 26 de março de 1876, publicado na província do Recife por Tobias Barreto. O professor sergipano publicou vários trabalhos sobre escritores da Alemanha nos jornais dos quais fez parte, sendo inclusive editor e redator de jornal em alemão que circulava no norte do Brasil em 1875, O Campeão Alemão.
Isso também é outro ponto fantástico, né? Uma pessoa que escreveu um jornal em alemão para contar o que acontecia no Brasil, para enviar de alguma forma para a Alemanha, em 1875. Era através de sua revista, jornal, textos, que ele ampliava os contatos intelectuais com figuras brasileiras e alemãs. O folclore popular diz que o germanista brasileiro enviava cópias do seu jornal produzido em Pernambuco e recebia alguns textos europeus que circulavam na época, sendo essa provavelmente uma das maneiras pelas quais conseguiu o texto de Nietzsche. Sem contar o problema que eu já citei antes, que hoje nós temos, nem quando a coleção que se tinha na época das obras de Nietzsche, que chegou em 1901 na escola de Recife, continua lá. Então, parece que Nietzsche foi, de certa forma, apagado dessa biblioteca, né? As obras, inclusive, do Tobias Barreto, que se esperava que tivesse 100% delas na coleção, elas são 40%, não são todas lá, né? Eu ainda quero encontrar esse elo perdido e tenho feito contatos de outros lugares onde existe mais coisas sobre Tobias Barreto. Mas, enfim, a citação explícita que mencionamos ao filósofo alemão é direcionada ao Sr. Rodrigues, que é um jornalista e crítico. Em resposta a críticas da revista Novo Mundo ao livro Ensaios, Estudo de Filosofia e Crítica de Tobias Barreto. Início de citação. Assim, Guizot achou quem dissesse que ele não sabia escrever bem o francês. Strauss, o sábio, o venerado Strauss, encontrou também o Sr. Nietzsche da Basileia, que quis provar-lhe a sua ignorância da língua alemã. Vale lembrar que o texto nietzschiano a que Barreto se refere é a primeira consideração extemporânea. David Strauss e o confessor e o escritor. Escrito em 1873. Ou seja, o fundador do movimento intelectual de Recife já tinha conhecimento desse texto publicado na Alemanha havia apenas 3 anos, mostrando a proximidade e o avanço do grupo de estudos germânicos de Recife. Quando eu vi isso, eu achei extraordinário pensar que em 3 anos ele conseguiu esse texto. Mas quando visitamos a biblioteca do Tobias Barreto, nós víamos que ele conseguia livros que foram publicados na Alemanha com 1 ano, ou até menos de 1 ano da publicação original. E, bom, ele não foi só o primeiro leitor de Nietzsche, mas também o primeiro leitor de Marx. Também. E tem lá todos os livros que ele leu do Capital, grifadinhos, e ele ainda tinha todo o cuidado de grifar com lápis de cor, de uma forma bem suave para não estragar os livros. Era o tamanho cuidado que ele tinha pelos estudos dele, pelo estudo alemão e tudo mais. Antônio Paim, especialista na escola de Recife, também observa essa proximidade excepcional que Tobias Barreto tinha com círculos intelectuais alemães, além de ler os textos na língua original e não precisar de traduções francesas, que eram base de muitas faculdades na época. Nesse momento, quando alguém falava que também tinha lido Nietzsche, geralmente era uma tradução francesa, e essas traduções francesas elas não eram completas, eram fragmentos e geralmente mal traduzidos. Então era um grande problema. Né? E na faculdade de Recife, como eles tinham essa ideia de optar pelo germanismo ao invés de optar pelas influências francesas ou optar pelas influências portuguesas, eles conseguiam estudar o alemão e ter acesso às obras de forma direta. Sim. No texto em que o Sr. Nietzsche é apresentado, Tobias Barreto está respondendo à crítica de um redator que o acusa de antipatriotismo e ataques a Deus, entre outras coisas. Ele aponta o contrassenso, aqui, né, ele é o Tobias Barreto, aponta o contrassenso do Sr. Rodrigues nas acusações e apontamentos ao seu trabalho, sem ao menos ter lido nada daquilo que criticou, pois as críticas não possuíam fundamento e nem sentido histórico. As informações seriam jogadas aleatoriamente e teriam como público-alvo pessoas que nunca ouviram falar em nenhuma das obras ou dos nomes ali citados. Era pura propaganda
e polêmica. É nesse momento que ele menciona alguns nomes que sofreram críticas ao seu modo de escrever e traz Strauss e o Sr. Nietzsche ao texto. Chama a atenção que Barreto toma uma posição parecida com o Senhor da Basileia, já que na primeira consideração extemporânea, o filósofo alemão aponta a falta de preparo filosófico e a argumentação problemática cheia de falha de Strauss, o mesmo que o fundador da Escola de Recife faz em resposta ao redator no artigo publicado em sua revista. Vemos que o primeiro contato do germanista brasileiro se dá em um terreno estilístico, em que é analisada e comentada a forma da escrita e o domínio da língua alemã. Tobias Barreto se refere ao filósofo alemão como o Sr. Nietzsche da Basileia, o que mostra a percepção de tê-lo como um de seus contemporâneos, referindo-se a ele como senhor, do mesmo modo que utiliza para fazer menção a outros professores e amigos, como o Sr. José Oiticica ou o Sr. Rodrigues, por exemplo. Kant, Spinoza ou Schopenhauer não são citados como Sr. Kant, Sr. Spinoza ou Sr. Schopenhauer. A maneira como se refere a Nietzsche, chamando de senhor, é muito interessante porque é um hábito francês de se dirigir aos que estão vivos, costume esse também incorporado na maneira de agir dos brasileiros durante o Segundo Reinado, quando a cultura francesa começa a predominar sobre os antigos costumes lusitanos, né? E uma das questões que eu não vou poder tratar aqui, mas como que ele sabia que o Nietzsche era da Basileia? Né? Se foi só um fragmento ou não. Bom, a primeira tiragem da primeira extemporânea, ela vem intitulada Nietzsche, Senhor Nietzsche da Basileia. Então, é mais algo que a gente coloca que pode nos aproximar ainda mais de que Tobias Barreto realmente teve contato com o texto completo, certo? De 1873 a 1876, quase não encontramos repercussão da extemporânea nietzschiana na Alemanha e muito menos no Brasil, já que só tínhamos Tobias Barreto. O que nos leva a crer que Tobias Barreto teve acesso ao texto original. Chama a nossa atenção o fato de que a primeira citação de Nietzsche no Brasil coincide com o momento em que Richard Frank Krummel, como está registrado no livro Nietzsche und der Deutsche Geist, que quer dizer Nietzsche, o espírito alemão, encontra poucas citações do filósofo na Alemanha, o que torna a citação brasileira ainda mais incomum, já que atesta a presença de Nietzsche no Brasil antes de ele se tornar popular entre os alemães. Segundo o estudo de Krummel, de 1867 a 1889, o nome do filósofo alemão foi citado na Europa toda, 79 vezes. A partir de 1890, que é o período onde o Nietzsche fica louco, né? E aí é uma explosão, há um salto e o nome passa a cobrir 192 páginas. Então, há um salto exponencial do nome de Nietzsche, de como ele é citado. Outro dado importante é que o conhecimento de Nietzsche antecede a publicação de Assim Falava Zaratustra, asseverando ainda mais o nível de relação que o professor brasileiro tinha com o pensamento alemão. Essa obra nietzschiana é produzida entre 1883 e 1885, quase 10 anos depois da citação no Brasil. Isso deve ser destacado porque a obra citada acima é uma das responsáveis por difundir os textos nietzschianos fora da Europa. A leitura brasileira aponta não só o contato com o material nietzschiano antes dos estudos rigorosos feitos por Colle Montinari, mas também para uma leitura quase simultânea com as primeiras que ocorreram na Europa. E é quase simultânea aqui, a gente poderia destacar esse quase simultânea, porque, bom, mais um ponto, né, da tese. Se nós pegarmos, por exemplo, a primeira recepção de Nietzsche, mas pegarmos o livro da recepção de Nietzsche em Portugal, a gente vai perceber que em Portugal eles leram Nietzsche depois que a gente. Então, é curioso perceber essas coisas.
Como podemos observar, Tobias Barreto não pode ser considerado um leitor rasteiro. Ele é o gênio de Recife. O professor versado em filosofia está habituado a interpretar e analisar textos para a edição de suas críticas. Além disso, levando em conta que ele leu o texto original nietzschiano antes de citá-lo em 1876, o fundador da escola de Recife não estava em contato com um texto fragmentado, escrito através de poemas ou aforismos. As considerações contemporâneas são textos que procuram elucidar problemas e são diretos no que buscam tratar. Mas, apesar dessas características, Barreto não faz uma leitura propriamente filosófica, entendida como uma interpretação conceitual. Nesse sentido, percebe-se que parece ter sido feita somente uma utilização da parte que lhe era conveniente do texto nietzschiano. A ausência de levantamento das questões sobre a crítica da cultura alemã nesse texto, ou de qualquer outro, pode ter sido feita tendo em vista a defesa da escola de Recife, pois Tobias Barreto colocava a cultura alemã em um nível acima da francesa. E nesse momento, qual que era a discussão? É que a escola de Recife falava que a cultura alemã estava acima da francesa. E o Nietzsche, na Ars Extemporânea, vai falar o quê? Que a cultura francesa, embora a Alemanha tenha ganhado a guerra, ela perdeu na questão cultural. E isso, de certa forma, faria as pernas tremerem de todo o projeto germanista deles. Eu já vou finalizar, porque eu tinha mais coisa, mas o tempo já estourou. Pode-se perceber que a leitura e as menções a outros autores, como Schopenhauer, por exemplo, nas obras da leitura do professor Sergipano, aparecem somente após o registro que se tem da leitura da primeira consideração extemporânea, que pode indicar e fortalecer ainda mais o papel que Nietzsche teve e teria nos bastidores da faculdade nordestina, que queria mostrar superioridade da filosofia alemã em relação à francesa. Tobias Barreto é o regente dos debates sobre os diversos movimentos intelectuais, intensificando os ânimos contra os programas oficiais brasileiros da época e criticando de forma agressiva os pilares doutrinários da academia e do direito, que tinham como base um positivismo religioso. Barreto propõe uma estética como uma nova maneira de escrever e pensar, como forma de expressão criadora que se sobrepõe a de Strauss e forma de escrita contra o dogmatismo. A motivação e a insistência da escola de Recife em persistir no estudo enraizado na cultura alemã foi uma ação inovadora no país e teve diversas repercussões. E obrigado por terem me ouvido durante todo esse tempo. E agradeço mais uma vez ao convite do Geraldo. E desculpa ter estourado o tempo. Eu já finalizei por aqui. Legal, obrigado, Tiago. Muito boa a exposição, muito legal, muito bom. Interessante a gente ver, né, que o Brasil começou a ler Nietzsche antes, por exemplo, de Portugal, que Tobias Barreto lia, então, Nietzsche antes mesmo do que alguns países da Europa. Isso é bastante significativo, com certeza. Então, eu agradeço, Tiago, aí, pelos resultados que você traz agora da sua pesquisa de doutorado. E tenho certeza que será uma ótima pesquisa quando ela for terminada. Bem, então, para retomar aqui a nossa live sobre a filosofia de Nietzsche no Nordeste, como prometido antes, o Tiago falou da recepção de Nietzsche no Brasil na Escola do Recife, em particular com Tobias Barreto, e eu agora vou avançar um pouquinho, sair do século XIX para o século XX e mostrar um pouquinho da filosofia de Nietzsche no Nordeste brasileiro, em particular num autor, no caso pernambucano, Gilberto Freire, né? Então, vejamos a maneira pela qual aconteceu a recepção do pensamento de Nietzsche na produção do Gilberto Freire. Em particular, eu escolhi aqui dois textos do Gilberto Freire. Um chamado Futebol Mulato, é um breve ensaio que foi originalmente publicado no Diário de Pernambuco em 1938. E veremos um pouquinho ainda alguma coisa da recepção do Freire, da filosofia de Nietzsche, por Freire, por Problemas Brasileiros de Antropologia, é de 1945. Então, naquele breve ensaio, no breve ensaio intitulado Futebol Mulato, veremos que Freire recorre ao contraste dos conceitos nietzschianos
apolíneo e dionisíaco, para pensar e destacar qualidades positivas do mulato brasileiro. Depois, no livro Problemas Brasileiros de Antropologia, que na verdade é de 1943, novamente Freire recorre, veremos que novamente Freire recorre à filosofia de Nietzsche para explorar contrastes regionais da cultura brasileira com o auxílio dos termos apolíneo e dionisíaco. De antemão, caberia aqui, da minha parte, com certeza, algum esclarecimento prévio sobre o livro O Nascimento da Tragédia, no qual Nietzsche recorre ao que ele chamou de impulsos apolíneo e dionisíaco para interpretar o Nascimento da Tragédia. Como, infelizmente, por uma questão de tempo não é possível, direi apenas que, grosso modo, no plano estético, com os termos apolíneo e dionisíaco, Nietzsche aproveita, vamos dizer, os mitos gregos de Apolo e Dioniso para defender que neles é possível encontrar o nascimento da tragédia grega e, mais ainda, que toda forma artística está a eles de alguma forma associada, a esses impulsos, apolíneo e dionisíaco. E entre as características marcantes atribuídas a cada um desses impulsos naturais, apolíneo e dionisíaco, características atribuídas pelo próprio Nietzsche, nós encontramos o apolíneo. O apolíneo representa, por exemplo, a serenidade, a polidez, a impassibilidade, e o dionisíaco, a exaltação, a irreverência, a exuberância. E é nessa direção, cabe adiantar, é nessa direção que Gilberto Freire irá se apropriar desses termos no plano sociológico, para classificar o mulato ou o afro-brasileiro como um tipo dionisíaco e o ameríndio como um tipo apolíneo. E ele faz isso, Gilberto Freire faz isso no horizonte da antropologia cultural, em particular de uma discípula do antropólogo alemão-americano, o Franz Boas. No caso, ele segue a discípula do Franz Boas, a pesquisadora Ruth Benedict. Então, vejamos um pouco como é que é, na visão de Freire, o afro-brasileiro como um tipo dionisíaco. Tudo começou da seguinte forma. No dia 15 de junho de 1938, o Diário de Pernambuco publica uma breve entrevista com Gilberto Freire, concedida a um repórter que o havia avistado no meio da multidão que comemorava, em frente ao jornal pernambucano, a vitória do time da seleção brasileira de futebol em partida pela terceira Copa do Mundo, realizada na França. A chamada da entrevista, em letras garrafais, era a seguinte: o time afro-brasileiro e sua admirável performance. E o repórter havia perguntado a Gilberto Freire o que ele pensava das performances brasileiras nos campos de Estrasburgo e Bordeaux. Depois, no dia 17, 2 dias depois, no dia 17 de junho de 1938, Gilberto Freire retoma o tema da entrevista no texto Futebol Mulato, no qual faz uma aplicação sociológica dos termos apolíneo e dionisíaco para, com eles, classificar as qualidades características do mulato brasileiro. Trata-se de um breve ensaio de caráter sociológico que depois Gilberto Freire reedita, é reaproveitado no livro Sociologia de 1945. Mas a tese central será também reaproveitada na edição definitiva de Casa Grande Senzala, de 1943, na qual o antagonismo expresso nos vocábulos apolíneo e dionisíaco se faz presente para descrever as danças eróticas praticadas por índios e negros. Esse vocábulo apolíneo e dionisíaco também é utilizado em Sobrados e Mucambos. Mas, enfim, eu escolhi aqui apenas esses dois textos, porque não daria tempo de trabalhar tudo, afinal de contas. Então, para o contexto nacional e internacional do período, era significativo o fato de haver uma multidão patriótica comemorando a vitória do time fortemente afro-brasileiro em sua participação na terceira Copa do Mundo da FIFA, realizada entre 4 e 19 de junho de 1938,
um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial, que interromperia a Copa do Mundo por 12 anos. O Brasil ficou com a terceira posição na Copa. O jogador Leônidas da Silva, artilheiro, ficou conhecido como Diamante Negro. A seleção era formada, como diria Freire, por brancos, alguns, é certo, mas grande número pretalhões bem brasileiros e mulatos ainda mais brasileiros, expressão de Freire. Então, para a época, a noção de superioridade racial pesava, né, sobre a cena cultural brasileira e internacional, de modo geral, né? E contra essa hegemonia, Gilberto Freire critica o critério racial, então empregado para selecionar os jogadores brasileiros, que tendia justamente a excluir, como ele mesmo diz, pretos e mulatos. E ele denunciava ainda mais, ele denunciava que esse mesmo critério racial também era praticado no âmbito político, seja nos serviços públicos, seja no Itamaraty com o Rio Branco. Então, frente a isso, para contrapor-se e destacar as qualidades culturais, sociais e psicológicas do mulato, Gilberto Freire argumenta, eu cito Freire, o estilo mulato afro-brasileiro de futebol é uma forma de dança dionisíaca, fecha aspas, abre aspas, permite o improviso, a diversidade, a espontaneidade individual. Então, fecha aspas. Esse estilo, então, que, segundo Freire, esse estilo dionisíaco do negro também encontrava também o seu paradigma no âmbito político com o mulatismo do Nilo Peçanha, contraposto ao arianismo de Rio Branco, né? O Freire, então, denuncia isso. Então, com o emprego dos vocábulos apolíneo e dionisíaco, que não eram novidade em 1938 no Brasil, embora ainda sem uma padronização gráfica e com muitas variações semânticas, Gilberto Freire aprofunda com esses vocábulos, apolíneo e dionisíaco, aprofunda o projeto estético renovador do movimento modernista, no sentido de conseguir, com eles, introduzir uma interpretação psicológico-social do tipo brasileiro até então recalcado, que era o mulato, e se opondo então às interpretações étnico-racistas que estavam em voga. Nessa chave, então, teórico-metodológica, o jogador mulato brasileiro, dionisíaco a seu jeito, na expressão do Freire, passa a ser culturalmente e socialmente valorizado, no contraste com o arianismo europeu, expressão do Freire. Esse mulato dionisíaco passa a representar o próprio tipo do brasileiro, expressão do Freire, psicologicamente ser brasileiro é ser mulato. Então, assim, Gilberto Freire pôde mostrar, com o contraste apolíneo dionisíaco, pôde mostrar o contraste identificado no estilo de futebol do mulato, inimigo de todo formalismo apolíneo, ele diz. Freire elenca, então, a partir disso, uma lista de qualidades positivas do jogador mulato dionisíaco. Malandro, ágil em assimilar, em dominar, em amolecer em dança. E Freire conclui, então, que o nosso futebol mulato é rebelde, aí ele diz, é rebelde aos excessos de ordenação interna e externa, rebelde a totalitarismos que façam desaparecer a variação individual e a espontaneidade pessoal. Então, para além do plano estético da performance, como já dito, Freire considera que as qualidades do mulato não se limitam ao desempenho performático no campo, né, no futebol, mas também atuam no âmbito político. Ele diz, no futebol, como na política, o mulatismo brasileiro se faz marcar por um gosto de flexão, de surpresa, de floreio, que lembra passos de dança e de capoeiragem, mas, sobretudo, de dança dionisíaca. Então, vejam, neste breve ensaio, o sociólogo brasileiro, Gilberto Freire, o autor de Casa Grande Senzala, usa, então, os vocábulos apolíneo dionisíaco
e ele consegue incorporar esses vocábulos em favor de uma interpretação do brasileiro mulato, pautada agora não mais pelo critério étnico-racial, que era predominante na época, mas pelas condições sociais, psicológicas e culturais do período. Cronologicamente, é nesse artigo que Gilberto Freire faz sua primeira aplicação sociológica desses vocábulos da filosofia de Nietzsche. Daí adiante, o contraste inerente a esses vocábulos será explorado em uma variedade de contextos. Tipos de moda, tipos de intelectual, e para trabalhar a oposição entre amizade apolínea e cordialidade dionisíaca. De sorte que Gilberto, esse para-apolíneo dionisíaco, nas palavras de uma estudiosa de Gilberto Freire, a Maria Lúcia Buckley, a ideia cito a Maria Buckley, a oposição entre a amizade apolínea, a ideia do dionisíaco poderia ter sido inventada para uma discussão do Brasil em geral e do Nordeste em particular. Tão apropriada era essa noção para caracterizar tal parte do mundo. Então, para finalizar, a gente percebe bem agora que o regionalismo, a gente percebe justamente isso, que Freire também utiliza os vocábulos apolíneo e dionisíaco para fazer estudos regionalistas. Então, para concluir, é o que eu posso dizer, que ele faz isso no livro Problemas Brasileiros de Antropologia, que é resultado de pesquisas de campo e de período dele lecionando na Universidade do Distrito Federal. E nesses textos é inegável o estilo ensaístico e experimental, que está muito presente justamente no vocabulário de Nietzsche, que é utilizado para interpretar e classificar tipos e grupos regionais brasileiros. Então, para levar adiante a sua pesquisa, Freire encontrou, no antagonismo dos vocábulos apolíneo e dionisíaco, um caminho para explorar contrastes regionais identificados no comportamento de populações do Brasil luso-afro-ameríndio. É nesse sentido que se pode entender a sua afirmação de que no Rio Grande do Sul são notáveis os contrastes de comportamento, havendo áreas de extrema impassibilidade apolínea ao lado de outras exuberantemente dionisíacas. Freire procura, então, realizar uma aplicação dos vocábulos enquanto critério antropológico social, seguindo a reflexão da Ruth Benedict. Em particular, Freire salienta os contrastes de comportamento entre a população do Brasil luso-afro-ameríndia e destaca que há entre elas umas de composição mais colorida pelo sangue e pelas culturas ameríndias, outras de composição mais acentuadamente africana ou europeia, e que, por sua vez, foram contrastes que hoje, ele diz que hoje poderíamos classificar como sendo do tipo psicológico apolíneo ou de cultura do tipo dionisíaco. Assim, Freire faz uma aplicação sociológica dos vocábulos e os associa ao termo cordial também. Ele faz isso principalmente em Sobrados e no Campos. Então, nessa direção, de modo geral, Freire considera verdadeiramente cordial a sociedade das disposições dionisíacas dos baianos, mais inclinados a se reverem na normalidade expansiva, cordial, alegre de um Castro Alves, por exemplo, ainda com o auxílio dos vocábulos apolíneo dionisíaco, Freire situa os portugueses como um tipo antes dionisíaco do que apolíneo, e, de fato, nesse momento dessa produção aqui de Freire, ele valoriza em alta conta, cito ele, o dinamismo filosófico. Eu estou quase terminando a minha apresentação. Eu acho que estávamos mais ou menos com 16 pessoas, né? Umas 20 pessoas. Eu acho que tinha cerca de 20 pessoas. Metade então, agora já entrou. Temos 10 pessoas. Vamos ver o pessoal que está chegando. Então, eu estou aqui me desculpando porque houve um problema técnico e nós perdemos, então, a transmissão ao vivo.
justamente no momento final, no momento em que eu estava me encaminhando para a finalização. Eu estava, então, dizendo que Gilberto Freire faz uma aplicação sociológica dos termos apolíneo e dionisíaco, ainda no final da década de 30 e início da década de 20, de 40, atuando, no meu entendimento, atuando dentro do movimento modernista, né? Era uma resposta, até certo ponto, a questões e problemas colocados pelo movimento modernista. Então, eu estava nos momentos finais dizendo que, de fato, naquele momento da produção de Gilberto Freire, no final dos anos 30 e início dos anos 40, ele lia a obra de Nietzsche e se utilizava largamente da obra de Nietzsche, e ele mesmo diz, como ele mesmo diz, ele valorizava, ele levava em alta conta o dinamismo filosófico de Nietzsche, com todos os seus exageros e todas as suas deformações. Mais ou menos nessa hora caiu encerrou a live. Então, para concluir agora, o que eu posso dizer, então, é que, se por um lado, nesses textos de Gilberto Freire, em particular os dois que eu analiso aqui, Futebol Mulato e Antropologia, e Problemas Brasileiros de Antropologia, também em Casa Grande Senzala, como eu disse, em Sobrados e Mucambos, mas particularmente nesses dois textos, se por um lado Freire, no que concerne ao emprego dos vocábulos de Nietzsche, se nesses dois textos se encontram, vamos dizer assim, um emprego renovador para a época, por exemplo, ao estabelecerem a sua forma ortográfica definitiva e aprofundar o projeto modernista da primeira fase, podendo, através deles, né, através desses conceitos, Apolíneo, Dionisíaco, Gilberto Freire consegue, através deles, abordar aspectos até então recalcados da cultura brasileira, como era o caso do negro e do indígena. Então, tem esse aspecto renovador no uso que ele faz, no uso sociológico que ele faz dessas duas categorias de Nietzsche. Por outro lado, esse emprego que Freire faz desses vocábulos acabam também por resvalar num certo conservadorismo político predominante nessa segunda fase do movimento modernista. Por quê? Porque o emprego dos termos que Freire faz aprofunda também um certo alcance. Então, tem esses dois lados, né? Por um lado, esse uso que Freire faz dos vocábulos apolíneo e dionisíaco, por um lado, aprofunda o alcance de suas pesquisas, que eram importantes para o movimento modernista brasileiro da época, empenhadas em estudar a identidade e as características do brasileiro, que, diga-se de passagem, era algo que, como o Tiago disse, a Escola do Recife já se havia com esse problema. Mas, por outro lado, o uso que o Freire faz dessas categorias apolíneo e dionisíaco também aprofunda uma certa ideologização política, no caso, em favor do, então, por exemplo, ditador Getúlio Vargas, que é mais enaltecido do que interpretado ao ser caracterizado como um tipo dionisíaco. Gilberto Freire caracteriza em um dos seus textos Getúlio Vargas como um tipo dionisíaco. Então, como nós vimos, para o Freire, nesses textos, de modo geral, o negro, o mulato, é um tipo dionisíaco, e, de modo geral, os habitantes do Sul são mais apolíneos, tem mais aquela... é visto como um tipo mais dado à serenidade, à polidez, ao passo que o nordestino é visto como um tipo dionisíaco, a exemplo do baiano, visto como um tipo mais exuberante, reverente, expansivo, né? Então, era isso que eu tinha para concluir aqui acerca da filosofia de Nietzsche no Nordeste brasileiro, em particular na obra do Gilberto Freire. E esse é, então, o momento que, de novo, eu agradeço ao Tiago por aceitar o convite, aceito de novo a Fafic pela iniciativa de fazer o evento, mesmo agora aqui pela live. E esse é o momento que a gente também abre para perguntas. Se houver alguma pergunta, se alguém puder enviar, quiser fazer algum debate, esse é o momento. Nesse caso, a gente teria que ler aqui, se houver, né?
Sim. Se não houver, ou se houver, a gente vai lendo. O pessoal pode preparar aí sua pergunta, se tiver. Mas eu teria uma pergunta para você, Tiago, que é Certo. a seguinte. Eu fiquei muito curioso com a questão seguinte. Nós fomos lá na biblioteca do Tobias Barreto. Aliás, eu me lembro bem, desculpa, só um instante. Me lembro bem que de lá, por exemplo, a gente trouxe, né, um catálogo das obras do Tobias Barreto. Sim. E, como você disse, catálogo ainda muito pequeno e incompleto, porque, como você disse, as obras não estavam todas lá e a gente não sabe, porque você falou que o Silvio Romero e mais alguém comprou essas obras, mas aí a minha pergunta era, mas perdeu-se o acervo, a maior parte do acervo, ou será que existe alguma possibilidade de juntar ainda algum dia esse acervo e, quem sabe, possivelmente encontrar uma obra ou mais de uma obra de Nietzsche no acervo que pertenceu a Tobias Barreto, na biblioteca particular de Tobias Barreto? Bom, tá dando para me ouvir? Sim, sim. Sim, certo. Essas obras eu não sabia, né, que parte delas que não tinham sido entregue todas as obras para a escola, para a Faculdade de Pernambuco. Eu fui descobrir depois, lendo outras pesquisas, inclusive tem uma pesquisa do Tobias Barreto, que é feita pela Lilian Barreto, que é uma estudante de letras, mais focada na parte alemã, da, da, lá da USP, que foi publicada, eu acho que em 1980 e bolinha, assim. E, e ela também traz esse problema, né? Traz essa questão. Inclusive, ela coloca lá a carta do filho do Tobias Barreto cobrando esse dinheiro que nunca chegou, né? E aí eu comecei a procurar a família, ou o que sobrou dos familiares do Tobias Barreto, e tem o Luiz Barreto Neto, que faleceu não faz tanto tempo, infelizmente, e, e eles conservaram uma parte da biblioteca também. Ainda bem. E é nesse novo caminho que eu estou seguindo, né? Depois nós podemos conversar mais sobre isso também, para não se estender demais aqui. Não, aí Mas, você pode mas, até mas eu acho, esclarecer. mas Desculpa te interromper. tem esse novo mapeamento sendo feito, né, que eu estou fazendo, e entrando em contato também. Teve alguém que perguntou aqui, a cidade Uhum. de Sergipe, tem uma cidade de Sergipe que chama Tobias Barreto. Sim, tem uma cidade em Sergipe que chama Tobias Barreto, e chama Tobias Barreto por causa dele. Acho que o antigo nome dela era Escada fica em Pernambuco. Mas ela teve esse nome mudado por ser a cidade de Tobias Barreto. E nessa cidade existe instituições, faculdades e parte da obra em diferentes lugares, entendeu? Em que eles conseguiram conservar, que ficou na casa a do filho, da esposa do Tobias Barreto. Então eu tenho programado ainda, eu estou ainda assim montando os contatos para se eu tiver que fazer uma viagem para ir lá, né, já esteja tudo certo, marcado de agendado os dias em que eu posso entrar nessas bibliotecas, fazer para eu não simplesmente ir para lá e ficar perdido, né, sem saber para onde ir, porque eu não consigo, às vezes eu ligo, mas não consigo marcar um dia de visita. Então tem diversos problemas, mas eu ainda pretendo ir para Sergipe para a gente tirar isso a limpo, né? E fotografar tudo que puder lá das obras que sobraram, do que tiver, e com isso também contribuir para a Faculdade de Direito de Pernambuco, para que eles tenham essa ligação e, quem sabe, de alguma forma, eles não trabalhem juntos para colocar essas obras, né, Sim. à disposição de todos.
atualizar esse documento que mostra quais são as obras alemãs que o Tobias Barreto tinha. Então, tem muita coisa que precisa ser feito. E pela minha pesquisa e as buscas aí pelos familiares do Tobias Barreto, né, os netos e por aí vai, bisnetos, eu tenho tentado entrar em contato com eles para conseguir mais coisas ou mais informações ou uma entrevista ou qualquer coisa assim que eu possa dar mais detalhes sobre essa parte da recepção, né? Isso é só a primeira parte da recepção, né? Isso que é complicado. Sim. Eu ainda tenho mais autores para trabalhar, eu nem citei o Silvio Romero aqui, por causa do tempo, mas tem esses problemas, né? E também depois eu tenho que ir atrás tenho que ver a biblioteca do Silvio Romero, né? Porque, afinal de contas, pode ter coisa que ele gostou tanto e achou tão interessante que ele não repassou para a biblioteca e continuou na biblioteca dele, entendeu? Então tem esses casos, tem esses rolos ainda que precisam ser desenvolvidos e esses emaranhados que a gente precisa desfazer. Desculpa pelo tempo, mas eu vi que teve pergunta, eu não acabei não olhando. Até aqui o você, ó. Geografando 4.0. Qual o tema da tese do Tiago? Cheguei atrasado. Eu trabalho a primeira recepção de Nietzsche no Brasil. Esse trabalho começou no meu mestrado com a professora Scarlett Markle, mas eu percebi que, bom, a gente no mestrado tem uma certa ingenuidade e quer abraçar o bolo todo, achando que vai dar conta de tudo. Então, eu percebi que não era possível trabalhar a primeira recepção de Nietzsche no Brasil, mas a primeira recepção de Nietzsche na escola de Recife, ali, mais focado, centralizado, sem abrir tanto, né? E o meu doutorado, então, segue, depois desse mapeamento todo feito durante o mestrado, é o momento em que eu estou me aprofundando cada vez mais nessas lacunas que ficaram e foram aparecendo, né? Depois da viagem de Recife apareceram outras coisas, tem coisas que eu ainda não coloquei no texto, que eu não publiquei, eu ando sofrendo, bom, essa pandemia tem me deixado maluco, bloqueio de escrita e tudo mais, mas os dados estão aqui, tem várias anotações que eu ainda preciso encaixar, então eu estou trabalhando com um quebra-cabeça e tentando, de certa forma, tentando dar uma forma a isso tudo. Então é isso. O tema é a recepção de Nietzsche no Brasil, e a gente tem um grupo na Unifesp, o SEMBRA, né, que é o Centro de Estudos Nietzsche Recepção Brasil, e a minha pesquisa especificamente é a recepção de Nietzsche na escola de Recife, tá certo? E obrigado pela pergunta, Geografando. Legal, Tiago, obrigado por responder a minha pergunta e do Geografando também. Então, é interessante de ver como a pesquisa acerca de como o pensamento de Nietzsche chega ao Brasil é uma oportunidade para estudar o próprio Brasil e os autores brasileiros e a cultura brasileira, autores importantes que têm ficado esquecidos, não tanto um como Gilberto Freire, como eu acabei de trazer aqui, mas o Tobias Barreto, sim, com certeza. E é interessante ver também, então, como esses autores, ao receberem a filosofia de Nietzsche em suas obras, ao incorporarem o linguajar e as teses e as ideias de Nietzsche, as utilizam para, muitas das vezes, interpretar a nossa própria cultura brasileira. Então, estudar a recepção de Nietzsche no Brasil é também ter os olhos voltados para o Brasil e a cultura brasileira. E o que nós queríamos deixar claro aqui nesta live é que, pelo menos até o momento, como disse o Tiago na pesquisa, até o momento, o que é possível dizer com certeza é que a recepção de Nietzsche no Brasil, a primeira recepção de Nietzsche no Brasil começa pelo Nordeste, em autores como nós vimos aí, como Tobias Barreto, Silvio Romero, Farias Brito, José Lins do Rego, Augusto dos Anjos, Celso Furtado, Gilberto Freire e tantos outros. Tá?
Então, eu quero agradecer a todos que puderam acompanhar até aqui e me desculpar pela dificuldade técnica que tivemos, mas eu acho que foi uma ótima oportunidade e espero que tenhamos outras, não é mesmo, Tiago? Sim, sim. Muito obrigado. Eu espero que dê para as pessoas acessarem depois essas lives, né? Se Eu for salvei. possível, salvou, que bom. É, e, bom, muito obrigado por poder compartilhar um pouco da minha pesquisa, do meu trabalho aqui. Eu agradeço a todas as pessoas que nos assistiram, ao apoio que nós temos dos nossos orientadores, das pessoas, dos nossos amigos do GEM que trabalham com a gente, do nosso grupo de estudo, de familiares, de amigos também, né? E bom, vou finalizar aqui com uma citação de um pensador paraibano, Boa. um pensador paraibano que eu gosto muito, que é Ariano Suassuna, certo? Se alguém teve Bom. alguma dúvida e não conseguiu colocar essa dúvida para fora, se alguém teve uma dúvida e não conseguiu, não teve algum problema, vocês podem depois me procurar pelo Facebook ou pelo Instagram mesmo para conversar. Mas para quem não conseguiu fazer a pergunta ou não teve, eu deixo uma resposta que está em um dos livros mais famosos de Ariano Suassuna, que diz: não sei, só sei que foi assim. Então, se você se você não conseguiu, não sei, eu só sei que foi assim e espero pro, futuramente poder dar mais respostas do que Chicó e trabalhar mais e fazer mais lives e de certa forma poder contribuir com o trabalho científico. Obrigado. Isso aí. Obrigado, Tiago, por aceitar o convite. Eu agradeço a todos que conseguiram acompanhar a nossa live e espero que haja outras oportunidades presenciais ou à distância, oportunidades para discutirmos esse tema tão rico, a recepção do pensamento de Nietzsche no Brasil. Obrigado, até a próxima a todos. Obrigado. Valeu. Um abraço.